Bom, e para trazer mais detalhes a respeito deste evento que ocorre aqui na cidade de Rio Verde, a gente conversa agora com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Vieira. Bom, Edson, uma satisfação falar com você aqui em Rio Verde. O que se espera através deste censo? Olha, a gente está fazendo um teste agora que é a segunda prova piloto em 6 municípios brasileiros, né? Então, nós temos essa prova no municípios do Piauí, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem para testar ferramentas, testar o questionário, para a gente testar a nossa metodologia de treinamento, né? Porque nós vamos realizar a coleta do censo no ano que vem. É uma operação fundamental para o Brasil e a gente sabe da importância desse setor agropecuário para o estado de Goiás e também para o município de Rio Verde, que é um grande município nessa área, né? Nós escolhemos a dedo esses 6 municípios e o município de Rio Verde é o município que foi escolhido por sua característica da grande agricultura, grandes produtores, uso de tecnologia e da integração da agropecuária com a indústria. Então, por isso nós escolhemos o município de Rio Verde e vamos testar aqui a coleta em municípios com essas características e nesse caso específico aqui no município de Rio Verde. Agora, quais são as principais inovações tecnológicas desta edição? Olha, nós vamos, como nós fizemos nos censos anteriores, ter informações todas georreferenciadas, mas a gente vai ter um uso mais intensivo agora de tecnologia geoespacial. Então a gente vai ter informações com o uso de imagens de satélites para a gente conseguir ter uma cobertura mais fiel possível desse processo, né? Então a gente já usa há algum tempo as nossas tecnologias com computadores de mão, todas as nossas pesquisas, os nossos questionários, no caso do Censo Agropecuário, vão ser coletadas, né, por tablets. Então isso vai nos ajudar especialmente com o uso de imagens de satélites. E nesse censo a gente vai ter novidades, porque nós vamos trabalhar também informações relativas a meio ambiente, perdas, sucessão do produtor, especialmente o uso de tecnologias, o uso de drones, o uso de agricultura de precisão. E nesse caso em particular, quando se fala em tecnologia, agricultura de precisão, a gente tem esse destaque aqui para o município de Rio Verde, não por acaso a gente está aqui. Agora, na prática, qual a importância dos dados que serão coletados neste censo agropecuário? Olha, a gente sabe da importância desse setor para o Brasil. É um setor fundamental, é um setor que gera uma segurança alimentar para o Brasil, é um setor que gera muito emprego, gera muita renda, é um setor que é importante em termos de balança comercial, geração de divisas. Então é fundamental que a gente conheça bem esse setor. Quando eu falo a gente, eu não estou falando apenas do governo, estou falando também do setor privado, né? No sentido de a gente ter condições dos empresários de planejar seus investimentos, planejar seus negócios, planejar que tipo de serviço vai ser ofertado para uma localidade, outra localidade, quais as características da agricultura de cada localidade para ofertar serviços. É importante para o governo também no sentido de saber de produtividade, onde é que precisa de apoio maior para produtores, sejam eles grandes, médios ou pequenos. É importante para a gente saber também como é que está a questão do financiamento, se o financiamento que é ofertado pelo governo é suficiente para as necessidades dos produtores. Então, em termos de políticas públicas, é uma operação fundamental. Em termos do planejamento do setor privado também, é fundamental, porque aí você tem informações para tomar decisões mais precisas. Superintendente do IBGE em Goiás, Edson Vieira, obrigado pela participação com a gente. Obrigado a você, a gente está sempre à disposição. Maurício Tavares é o chefe do IBGE aqui em Rio Verde e conversa com a gente para trazer mais detalhes a respeito deste censo agropecuário, 12º censo agropecuário. Maurício, como é que vai funcionar esse censo e qual é a importância dele? Então, Leonardo, o censo já começa nos seus preparativos, né? A gente já está executando as provas piloto para testar equipamento, testar o questionário, ver como vão ser abordados esses novos temas que estarão nesse censo. E a importância desse censo é da gente ter o diagnóstico do nosso setor agropecuário no nosso município e em todo o Brasil, né? Setor que esse move toda a nossa economia, importante, aí gera emprego, muito importante socialmente e desenvolve o nosso Brasil. Então, nosso último foi em 2017 e agora
em 2027 a gente realiza essa etapa em todos os municípios do Brasil. É uma grande operação do IBGE. Interessante. Agora, a gente, quando fala de censo, né, ter que responder a algumas perguntas, ser questionado, para muito produtor rural isso é uma coisa muito burocrática. Mas de que forma que esse censo pode colaborar com o produtor rural na prática, na tomada das decisões, na gestão da propriedade? Olha, através do questionário do censo a gente já pode ver como estão as despesas, os investimentos, né? E pensar que o produtor, quando ele informa a sua área, a sua produção, dá uma visibilidade para que outras empresas venham e façam esse investimento, procure dar mais suporte ao produtor. E também a tomada de decisão do poder público, né, que vê, igual assim, para olhar com mais atenção para esse setor que é tão importante no nosso Brasil, a gente só consegue mostrar aquilo que é visto, né, aquilo que está na estatística. Então, por isso que é tão importante o produtor ter essa consciência que ele vai estar valorizando o seu trabalho do dia a dia, vai estar aí de forma nacional a força que tem o setor agro aqui na nossa região e em todo o Brasil. Agora o censo 2026 dará um foco especial para as partes ambientais. Esse ano tem uma temática nova, que é a questão de perdas ambientais, né, que não tinha em outros censos, né? A gente vê aí que a gente tem percas com queimadas, chuvas irregulares, às vezes pode estar tendo prejuízo ao produtor. E tendo esse dado, a gente pode definir políticas públicas até para socorrer nessas situações, que ocorrem de certa maneira pontuais, mas às vezes o produtor rural fica desamparado quando acontece uma situação dessa, né? Então, é muito importante esse novo trabalho que o IBGE vem a desenvolver em parceria com o produtor rural. A partir de quando o pessoal do IBGE de fato vai a campo para começar a coleta desses dados? O IBGE já vai a campo aqui no nosso município de Rio Verde e mais outros 5 municípios no Brasil inteiro fazendo o teste. Então, alguns setores rurais nossos aqui da nossa cidade receberão já o recenseador para fazer o teste. Mas a partir de agosto, julho de 2027, em todo o Brasil, os recenseadores irão percorrer a zona rural e a zona urbana do nosso município para fazer esse questionário com nossos produtores rurais. Excelente. Todos os produtores ou apenas alguns? Todos que geram produção, ou seja, para subsistência ou para venda. Todo aquele que tiver, mesmo do pequeno ao grande, vai entrar no nosso questionário. Chefe do IBGE aqui em Rio Verde, Maurício Tavares, obrigado pela participação com a gente e muito sucesso nesse projeto. Muito obrigado, Leonardo. E com essa parceria a gente vai longe, tudo bem? Pedro, qual a importância desse censo, principalmente por ser agropecuário, para o nosso município? Então, foram 6 municípios selecionados para dar o pontapé inicial nesse censo e Rio Verde segue como uma referência no agronegócio brasileiro. O maior esmagador de soja do Brasil, o segundo maior PIB agropecuário do Brasil e eu acredito que é a agricultura mais sustentável do Brasil e também com maior índice de produtividade por hectare, com muita tecnologia, inovação. Então é muito importante Rio Verde estar aí participando desse pontapé inicial, desses testes para o próximo censo agropecuário. Por mais que o produtor às vezes tenha certo receio de compartilhar seus dados, sua produtividade, questões ambientais, é importante que o produtor receba a equipe do IBGE e participe. Com certeza, isso é de extrema importância até para o país tomar os rumos necessários e defender o produtor rural. Então nós temos que participar. E Rio Verde é referência nessa parte ambiental, né? Então a gente acredita que não vai ter problema nenhum dos produtores mostrarem as suas fazendas, abrirem as portas das suas fazendas para compartilhar esses dados. A gente fica muito feliz de Rio Verde ter sido escolhido e vamos fazer de tudo para que esses produtores aí não tenham medo de compartilhar as informações e contribuam aí com o IBGE para a gente ter o nosso próximo censo o mais próximo possível da realidade.